informado de que um irmão estava pedindo para receber o batismo hoje à noite. É o Silvano, não é isso? Silvino, desculpa, é o Silvino. Silvino, você podia vir aqui? Agora, com o Silvino, eu quero convidar a todo aquele que tem vindo aqui regularmente, tem ouvido a palavra, por mais que você tenha tido uma vida religiosa no curso da sua vida, no ambiente cristão, seja ele protestante, católico ou evangélico de qualquer matiz, isso não significa nada. A maioria tem conhecimento de Jesus segundo a carne, segundo informações históricas, conforme os conceitos da religião e não conforme o evangelho da graça. A maioria, de fato, tem fé num Jesus que foi inventado pelo cristianismo e não pelo Jesus simples do evangelho, como ele é. Se esse é o seu caso e há algum tempo você vem desejoso de fazer com que essa consciência que o Espírito Santo deu, quem sabe tirando cascas e camadas e véus e crostas religiosas pesadas de sobre você, e tirando aquela canga de legalismo, de culpa, de esmagamento, e divisando para você a possibilidade do Evangelho ser paz de Deus no seu coração hoje. Se esse é o seu caso, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente agora, e eu quero batizar você junto com o meu amigo Silvino. Isso mesmo, tá bom? Seu nome? Eduardo. Deus te abençoe, mano. Mais alguém aqui com o Silvino e o Eduardo? Pode vir. Mesmo. Dizendo, eu quero. Eu crio. Já tinha informação do Evangelho há muito tempo, mas era segundo. Tem segundo tudo. Segundo Allan Kardec, segundo os evangélicos, segundo os católicos, segundo. Nós queremos ir segundo o apóstolo João, segundo Mateus, segundo Marcos, queremos ser segundo Jesus Cristo. E para isso tem que haver a coragem de jogar fora essas armaduras cristãs, com esses pesos medievais, com essas cargas horríveis de um Deus irado contra nós, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e chamando todos nós a nos reconciliarmos com Ele. Isto está feito, isto está posto, isto não muda. Então, se você quiser, venha. Como é o seu nome? Márcia. Mais alguém vindo? Se tiver, erga uma de suas mãos para eu saber que o movimento é para cá. Do contrário, vamos chegar aqui, por favor. Silvino, eu te batizo em nome do Pai que te ama, em nome do Filho que amou o Pai e amou o mundo, que se entregou por nós, que é a oferta do Pai por todos os nossos pecados, desde antes de existirmos, como prevenção do amor de Deus em nosso favor, pois o Cordeiro de Deus já havia sido imolado por nós antes da fundação do mundo. E em nome do Espírito Santo, que te abriu os olhos, que te iluminou, que te deu vontade de crer, que te fez crer, que efetua em ti o querer e o realizar, que põe em ti a vontade da transformação, que te doa arrependimento e que realiza em ti o fruto da vida, em nome desse Deus único, vivo e verdadeiro. Eu te batizo em nome de Jesus. Anda nesta fé, porque este é o caminho, e bem-aventurado é aquele que não retroceder. Em nome de Jesus. Abençoe, mano. Deus te guarde. Diga, Eduardo. Pode. Eduardo.
irmão amado, eu te batizo nesta fé da misericórdia de Deus. Eu te batizo neste Evangelho que é o único, Evangelho da graça de nosso Senhor, Evangelho da cruz, do sangue, da ressurreição, Evangelho da palavra da vida, que é contra todos os mandamentos da morte, nos quais o mundo está entrelaçado. Eu te batizo em nome daquele que se deixou batizar na morte por ti. Eu te batizo em nome daquele que ressuscitou contigo e daquele que se assentou nos lugares celestiais e te levou junto e te concedeu dons aqui entre os homens. Eu te batizo em nome desse que te quer para toda boa obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, Manuel. Paz, Eduardo, que bom. Amém. Márcia. Márcia, ovelha do amor de Deus, tangida, pastoreada pela vida, pelo cajado que puxa, pela vara que toca, que fustiga, trazida até aqui, neste dia, nesta hora, pela soberania do cajado e da vara, daquele que é o teu pastor e que te ama, e que te não deixa desgarrada, e que te chama para o aprisco dele, porque quem é dele reconhece a sua voz. Em nome de Jesus, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muita paz. Deus te guarde. Amém. Tem vocês duas ou é ela que está ali? Sua netinha e você? Que coisa mais linda. Então vem cá, vovó, primeira vovozinha, pela ordem, que é a avó que traz a neta. Seu nome? Cristina. Cristina, ovelhinha do rebanho de Jesus, eu te batizo em nome daquele que te chamou, que te deu convicção de que a vida está nele, de que quem nele crê já passou da morte para a vida eterna. Eu te batizo em nome daquele que te conquistou pela graça, pelo perdão, pela atração da cruz, aonde todos os nossos pecados estão pregados, aonde todo escrito de dívida que havia contra nós está definitivamente, estão para sempre ali, fixados e anulados pelo sangue do Cordeiro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rogando que o Espírito Santo derrame dons e sabedoria sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Como é o nome da sua filha? Netinha Luísa. Dá para a vovó segurar, né? Luizinho, minha filha, eu te batizo em nome daquele que te quer para ele. Você é de Jesus, Luísa. Sua mente é de Jesus. Teu serzinho todo foi feito por ele e para ele. Eu invoco sobre ti o poder do Espírito Santo, que ele venha sobre a tua vida, que ele te marque de sele, e que ele fixe em ti aquelas consciências imutáveis do Evangelho pelas quais tu venhas a crescer e a te tornares uma mulher de Deus, bonita no Espírito Santo, cheia da graça e de virtude. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, ser batizada em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
tua vovó. Amém. Eu sei, a vida é tão simples no olhar. Dá pra entender só de te ver sorrir. O bem maior que não se vê. Eu sei, vai ter um momento que vou ter que ser forte como você sempre vai ser, pra ver o caminho se desdobrar. Como vai ser? O que vai ser minha vida sem você? Onde vai ter estrelas? Onde vou viver sem respirar? Sem você. Senti saudade de te ver chegar, um sorriso aberto e um brilho no olhar, dizendo tudo sem falar. Mas hoje entendo o que é inspiração. É ter alguém pra lembrar, um silêncio bom no coração. Ela vai voltar, vai chegar. E se demorar, I wait for you. Ela vem e ninguém mais ela. Baby, I wanna be yours tonight. Sem botão no tempo, no topo, no chão. A cada estrada, caminhada, pé de caminhão. Seu horário nunca é sendo aonde estou. Se eu escondo a minha olheira pra colher amor. Sala sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais ela vem em minha direção. Sala sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais ela vem em minha direção. O tempo no topo, no chão. A cada estrada, caminhada a pé. Seu horário nunca é cedo aonde estou. Colher amor. Sala sem ela tem janela, inclina em cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais ela vem em minha direção. Sala sem ela tem e ninguém mais ela vem em minha direção. Oh, 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 tonight. Oh, 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 tonight. Oh, 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 tonight. Na 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 na. La 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 la. Pronto. Obrigado, minha filha. Roxanne, you don't have to put on red light. Those days are over,
You don't have to sell your body through the night. Roxanne, you don't have to put on the red light. Walking streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, Roxanne, you don't have to put on the red light. I love the sense of New York. I wouldn't talk down too young. I have to tell you just how I feel. You don't care, you're with another boy. I know my mind is made up, so run away and make up. Tell me what's there, I think you're great. It's a better way. Roxanne, Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, Roxanne, you don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. Roxanne, Roxanne. Obrigado. Espírito Santo, derrama-te sobre nós. A promessa do Evangelho é que nos últimos dias tu te derramarias sobre toda a carne, sobre o jovem, o velho, a criança, o pobre, o rico, o homem, a mulher. Tu darias sonhos, visões, profecia. Enquanto à nossa volta o mundo estaria em fogo, fumaça, enxofre e sangue. Enquanto de dia o sol escurece, à noite a lua fica pintada de sangue, mas mesmo assim tu estarias derramando o teu espírito sobre toda a carne. Por isso eu peço que tu cumpras a tua promessa, e tanto mais quanto nos aproximemos dos últimos dias, tu derrames a abundância do teu Espírito sobre nós. Nós invocamos o teu nome juntos. Coloca no coração de cada um a vontade interior que só vem de ti, e aquela disposição que só brota de Deus para Deus. Porque deixados a nós mesmos, nós somos filhos do sono, da preguiça, da indolência, do parasitismo espiritual, da conformação com a morte. Pelo amor do teu nome, vem e concede-nos outro espírito, teu espírito, não como uma visitação, mas como habitação de Deus em nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu tenho aqui uma leitura a fazer com vocês na primeira epístola de João, primeiro capítulo. Nós vamos ler juntos. Primeira epístola de João, fica no final do Novo Testamento. E nós vamos ler no capítulo 1, verso 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido,
anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Obrigado. Já? Então eu pego de volta. Obrigado. Há cerca de 2 meses e meio atrás, eu li este texto e falei acerca dele numa reunião de domingo à noite, alguns de vocês se recordam. Esta não é a nossa primeira reunião no ano, mas é o meu primeiro encontro coletivo com vocês este ano. Os outros domingos anteriores eu não pude estar. E a razão pela qual eu escolhi ler este texto e falar sobre ele outra vez nesta minha primeira reunião com vocês este ano é porque não pode haver nenhuma designação de significado do Evangelho para nós mais explícita do que essa feita por João, como um homem da segunda geração do Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus. Jesus é a boa nova. Ele é a boa nova pelo que ele fez, ele é a boa nova pelo que ele ensinou, ele é a boa nova sobretudo pelo que ele é, e porque ele é e vive, ele é a boa nova pelo poder de aplicação da verdade de quem ele é e da palavra que ele ensinou para a continuidade da vida de todo aquele que nele crê. A segunda geração são aqueles que ouviram o chamado dele e andaram com ele. Do ponto de vista humano, eles são a primeira geração de discípulos. Do ponto de vista do significado do Evangelho, se Jesus é a boa nova encarnada, Jesus é a geração, é o Gênesis, é o princípio e o fim. Dele emana isso que nós chamamos de boa nova e de Evangelho. E os discípulos que o seguiram, ouvindo o seu chamado, se transformaram na primeira geração de homens a carregarem o sentido e o significado simples do que eles tinham visto, do que eles tinham ouvido e, de acordo com João, do que eles tinham apalpado com relação ao verbo da vida que é Jesus. No princípio era o verbo, disse João lá no Evangelho, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele mesmo diz que o unigênito do Pai, que é o verbo de Deus, se encarnou e manifestou a Deus, e ele dava testemunho do fato de que ele sensorialmente fora impactado por essa manifestação. Por isso ele diz, nós vimos, nós ouvimos, nós pegamos. E o que nós damos a conhecer a vocês é exatamente isto, sem tirar nem pôr, para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês não sejam jamais pessoas discípulas da terceirização do Evangelho, para que vocês jamais sejam discípulos que receberam apenas emanações, eflúvios, ressonâncias, simbolizações, impactos diluídos do Evangelho. Ao contrário, o que nós vimos, ouvimos e apalpamos, isto escrevemos e vos demos a conhecer. De modo que João está dizendo que a expectativa dele é de que não houvesse a segunda geração, a terceira geração, a milésima geração. Ele esperaria que toda nova geração, toda seguinte geração fosse primeira outra vez. Ele não guarda nenhum pulo do gato para ele. Ele não reserva para si nenhum mistério especial, oculto, a ser revelado algum dia, algo que fosse apenas do conhecimento daquele grupo inicial de eleitos supostamente especiais. Ao contrário, ele diz
que Deus escolheu a quem quis, não por causa de quem escolheu, mas por causa do fato de que assim Ele quis. E bem-aventurado foi aquele que, em tendo tido a oportunidade, em tendo visto, em tendo ouvido, em tendo apalpado, em tendo guardado, encarnado, sorvido a palavra da vida, pudesse agora, à semelhança dele, escrevê-la com exatidão, conforme a experiência mais visceral que eles tinham tido, de modo que toda nova geração se tornasse outra vez a primeira. Sem que ninguém fosse filho de Calvino, filho de Lutero, filho de Wycliffe, filho de John Wesley, filho de qualquer patriarca ou santo, filho de qualquer teólogo, todos sempre ao contrário, sendo filhos da primeira geração. O que nós vimos, ouvimos, apalpamos, isto vos demos a conhecer, isto escrevemos, para que a vossa comunhão seja conosco. Para que vocês mergulhem no mesmo espírito, para que vocês aprendam da mesma fonte, para que vocês bebam dos significados simples e originais, para que nenhum de vocês se sinta intervalado, fruto de um grande gap histórico, ao contrário, que todos se sintam como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Esse é o espírito do Evangelho. E nessa nossa primeira reunião, eu queria falar a esse respeito, porque a pergunta que fica agora para a maioria de nós é: de fato, por que você não nos explica o que é o Evangelho? Conforme João está dizendo aqui, que era um privilégio que tinha sido objeto de audição, de visualização, de tangibilidade, de modo que eles comeram da carne do verbo da vida, beberam de suas palavras, foram impregnados pela sua presença, ficaram tomados, encharcados e visceralmente possuídos pelo sentido do Evangelho, mas nós não. Então por que você não nos diz o que é o Evangelho? Eu já disse, o Evangelho é Jesus. A questão de fato não é essa. A questão é se nós temos disposição ou não de trazermos para as nossas vidas o significado, as consequências do Evangelho, que todos nós conhecemos e sabemos quais são. O problema, portanto, não é de desinformação, mas é de falta de desejo visceral de se pôr a caminho com Ele. Jesus resume o significado do Evangelho todo, dizendo que o Evangelho tem a ver exclusivamente com amor. Hoje, há pouco, eu pedi que cada um que desejasse expressasse o sentimento que o movera até aqui, ou que está contido no coração da pessoa até agora, aqui nessa reunião. E eu ouvi 6 pessoas falarem de esperança. Quem está falando de esperança está dizendo que o coração precisa dela. Portanto, está fazendo a confissão da fragilização no ambiente da desesperança. Quem está dizendo eu quero fé, está anunciando a claudicância de um determinado estado interior que duvida, que cocheia, que sabe, mas não agarra e quer. Quem fala que precisa de amor, está patinando na consciência que sabe o poder revolucionário da prática do amor e, ao mesmo tempo, a dificuldade enorme da nossa natureza de se submeter a esse caminho sobremodo excelente, porque todos os nossos instintos e pulsões parecem nos empurrar para as animalidades mais estúpidas e que negam o Evangelho. As nossas declarações, portanto, de carência ou de estado, todas elas convergem para um único ponto, que é a afirmação da nossa necessidade do Evangelho operando efetivamente em nós. E João diz, ora, o que nós recebemos dele
Não foi uma pedra filosofal. Nem foi nenhum ensino em código. Nem foi algo para ser explorado por gnósticos iluminados ou por esotéricos instruídos. O que nós recebemos dele, isto nós vos demos a conhecer. O que nós recebemos, nós revelamos. Para que cada um de vocês tenha comunhão conosco. Para que cada um de vocês tenha a experiência de Pedro, cada um de vocês tenha a experiência de João, de Paulo, de Tiago, de qualquer um daquela primeira geração histórica. João diz: eu estou chamando vocês para mergulharem, não na experiência auditiva ou visual ou tátil, mas de algo muito mais profundo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É para que vocês tenham a mesma comunhão que nós tivemos, porque a realidade do que nós experimentamos, vendo, ouvindo e tangendo, só se tornou profundamente nossa quando se existencializou pelo Espírito Santo. Portanto, o meu privilégio de João pode ser seu, por isso eu estou escrevendo, para que você absorva o que eu absorvi, como o que eu comi. E o mandamento que ele nos deixou é simples: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O mandamento que ele deixou é simples: que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. O mandamento que ele nos deixou é simples: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pois aquele que diz amar a Deus e não ama a seu irmão é mentiroso. O mandamento dele é simples: aquele que odeia não conhece a Deus e jamais viu a Deus, pois Deus é amor. Aí ele acaba com todas as mágicas, com todas as necessidades supérfluas de se saber hebraico, de se saber grego, de falar línguas de homens e de anjos, de ter o poder das profecias, de multiplicidade de conhecimento, de discernimentos extremamente especiais, ou de coragens para martírios impensáveis, como entregar o próprio corpo para ser queimado, ou distribuir todos os bens entre os pobres como propaganda da fé, e chama tudo para uma questão só: a minha fé em Jesus se transformou em amor prático na minha visão da vida, ou ela é apenas um teorema doutrinário acerca do qual eu falo, eu aprendo para me afirmar supostamente sobre os pagãos que não têm ainda as informações que eu tenho e que me fazem, na minha própria presunção, me sentir superior a eles pelo acúmulo da informação, mas de fato o meu vizinho que não sabe nada tem uma casa mais silenciosamente pacífica do que a minha, que sei tanto sobre o Evangelho, esperneio-me tanto com a minha mulher e grito tanto contra o meu marido e carrego dentro de mim sutilezas, manipulações, urdiduras, tramas, ou concebo dentro de mim situações que são transferidas para a gente da minha casa, sejam para os meus filhos, sejam para os meus enteados, seja para a minha mulher, seja para a minha esposa original, seja para aquela com a qual eu me casei, ou o meu marido, sejam para os amigos. Eu estou sempre num processo viciado de tentar organizar a vida com a minha melhor sabedoria, com a minha melhor esperteza, com a minha melhor malandragem, com as minhas melhores voltas. No fundo, eu digo que sou do Evangelho, mas eu é que traço o meu próprio caminho conforme as malandragens desta existência. Porque esse negócio de amor é muito romântico, não funciona. E quando eu digo que amor é romântico e não funciona, eu estou na mesma hora dizendo que o Evangelho é lixo. Eu estou na mesma hora dizendo que o que Jesus ensinou é um conto da carochinha.
E estou me desevangelizando, ainda que eu vá para o outro lado do Oceano Atlântico, pregar em praças muçulmanas e dar o meu corpo para ser queimado como um grande defensor da fé. Na realidade, este ano de 2008 é o ano no qual a gente está tendo outra vez a chance de vivermos o Evangelho, não como um pacote de informações, mas como algo simples que se transforma em um olhar. Porque quem viu pela fé como Jesus é, quem pode dizer como João, porque aquilo que nós vimos seus movimentos, nós vimos os seus modos, nós vimos os seus jeitos, nós vimos os seus tratos, nós vimos a sua sobriedade, nós vimos os seus sorrisos, nós vimos a manifestação da sua ira contra aquilo que era corrupção perversa, nós vimos o seu acolhimento totalmente gracioso em relação a todos os que não eram acolhíveis, nós vimos o amor de Deus se melando, se sujando, metendo a mão em chagas e dizendo, eu quero que tu fiques curado. Nós vimos quais eram as suas escolhas, nós vimos de quem se tornou amigo, nós vimos a quem ele enfrentou, nós vimos a quem ele perdoou, nós vimos e sabemos o que ele gosta e nós sabemos o que ele detesta, nós vimos como ele priorizou o que era simples, nós vimos como ele passou batido ante o que era arrogantemente complexo, nós vimos como ele não enxergou as propagandas e nós vimos como ele conheceu o coração de viúvas que davam tudo quanto tinha, nós vimos como ele não se impressionou com coroas, nós vimos como ele se apaixonou por calos, nós vimos como ele não se importou com imundícies e se envolveu com todos os imundos para purificar a todos aqueles que para ele olhassem com esperança, e nós vimos como todos os que arrogantemente se sentiam os puros desta vida se lamearam na presunção de não se quebrarem ante a verdade do Evangelho que ele anunciava. Nós vimos. E eu vi também. Eu leio o Evangelho todos os dias, eu não posso dizer que não é assim. Assim é com Jesus. Qualquer outro Jesus diferente desse é fabricação maligna, mas não é o Jesus do Evangelho. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, todos os seus ensinamentos, todos eles sobre amor. O bem-aventurado de espírito, que é do reino dos céus, só é humilde de espírito porque ficou cativo pelo amor de Deus. O limpo de coração que verá a Deus só é limpo de coração porque ficou apaixonado e seduzido pelo amor de Deus. O misericordioso, o que tem fome e sede de justiça, o que não se importa com perseguições, o que prossegue no seu caminho de pacificação para ser chamado filho de Deus, só o é porque ficou impressionado pelo amor de Deus. Aquele que se torna sal da terra, luz do mundo, só o é se for virulentamente atingido pelo amor de Deus. Aquele que resolve trocar as armas dos lobos pela arma aparentemente frágil do reino e não resistir ao perverso, ao contrário, provocá-lo no amor verdadeiro e corajoso, dando passos adiante, sempre adiante, na paz, sem jamais se deixar vencer do mal, mas vencendo o mal com o bem. Só faz isso se estiver atingido radicalmente pelo amor e pela consciência de que é em amor que a gente tem que praticar a vida. O que nós temos ouvido, isto vos temos dado a conhecer, para que a vossa comunhão seja conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Este ano, todos nós estamos tendo chances exuberantes de vivermos o Evangelho. Querem ver? Quem tiver constrangimento não precisa levantar a mão. Quem não tiver, levante, por favor. Quantos aqui acham que terão
milhões de chances em família de praticar o Evangelho este ano e erga uma de suas mãos. Em família. Quem não tiver, quem diz assim, não, na minha casa não precisa nem viver o Evangelho, está tudo bem, levante uma de suas mãos também, eu quero conhecer esse pessoal. Pessoal dizendo, nem em casa ninguém está precisando do Evangelho, não. Como um indivíduo outro dia lá em Manaus, que eu já o conheço há 20 anos, o casei, o batizei, tive a tristeza de encontrá-lo possuído pela teologia da prosperidade, visitando profetisas e magos cristãos e bruxos cristãos o dia inteiro, que me disse o seguinte, sabe, meu irmão, eu estou tão bem, eu estou tão bem, eu estou tão bem, eu estou tão bem que eu não estou mais nem precisando ler a palavra e nem ouvir mensagem do Evangelho. Esse é o desgraçado. Eu saí do carro dele de lá para cá, ele de vez em quando procura me levar para algum lugar, eu digo, eu não vou mais, até safado, aprender o Evangelho. Que é 20 anos ouvindo a palavra para ouvir um cabra vir dizer um negócio desse para você. Na minha família, todo dia, eu tenho todas as chances do mundo de viver o Evangelho. Família é contradição, é amor em meio a ambiguidades, é vontade de sermos uns dos outros, quando nem sempre os passos da vida estão harmônicos. Às vezes um está em euforias aqui em cima, o outro está deprimido e triste aqui embaixo. Alguma coisa aconteceu de muito significativa na vida de um filho, enquanto na vida do outro a experiência de perda, de dor, é de algo que deprime, que aflige. Na família a gente tem todos os dias as chances de afinar, de ceder, de retroagir, de pedir perdão, de conceder, ou de esperar, ou de ver que o outro naquele dia, naquela hora, naquele momento da vida não está atingindo aquilo ali, mas aquela verdade está dentro dele, é um tempo, é uma circunstância, aquilo vai brotar. Ou quem aqui não tem a chance de viver as implicações do Evangelho no seu ambiente de trabalho? Quem aqui é empregado do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel, está a serviço de um querubim importante da guarda celestial? Ao invés de estar sob aquele chefe medíocre, pequenininho, de cabecinha de nós, que chegou naquela posição na qual chegou pela via de todos os QIs, e de todas as manobras, e de todas as artimanhas, e de todas as montagens possíveis, e você tem que ficar recebendo instrução de uma topeira que atingiu um ranking superior. Aí se você se tornar uma pessoa do ambiente cristão prevalente, da mentalidade prevalente, você vai aprender aquele tipo de informação espiritual que faz você chegar em casa e dizer, Senhor, eu fui feito cabeça e não cauda. Eu demando para mim aquela cadeira, aquela posição que eu sou teu filho, eu sou filho do reino. Não quero nem saber onde é que o Senhor vai botar aquele cara. Aliás, eu estou pedindo para o Senhor nem me revelar, não deixar nem ouvir, que é para eu não ter nenhuma crise de culpa extra, afinal de contas, não é comigo, mas eu estou pedindo para o Senhor acabar com ele e não me dizer nada. Eu só estou querendo chegar lá, porque eu sou bom demais. Então, sou bom o suficiente para não querer saber, e sou bom o suficiente para não perder a chance. O Senhor se vira. Como é que o Senhor faz com ele? Eu não quero saber. Mate-o com mansidão. Aleluia, Senhor. Esses são os cristãos de hoje, todos filhinhos do diabo na concepção. Eu ouço orações feitas a Deus que de fato elas têm que ser feitas ao diabo. Essas orações têm que terminar em nome de Satanás, amém. Elas negam tudo que Jesus ensinou, negam o espírito do Evangelho. Não foi isso que eu ouvi, não foi isso que eu vi, não foi isso no que eu criei. A minha comunhão, portanto, está sendo com um outro, e não com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
O Evangelho não é nada para a gente decorar, o Evangelho é apenas uma coisa muito simples para a gente viver. E sem amor, nada me aproveitará. Eu queria que você parasse e pensasse na quantidade de ações mecânicas que você faz. Pense nas ações mecânicas. Você levantou, o despertador tocou, levantou você. Como é que começa aí esse dia? Quem é o primeiro atropelado no seu caminho? Bom dia, meu amor, diz ela para você. Como é que começa o negócio? Pelo amor de Deus, se as revelações acontecessem agora aqui, ia ser uma coisa de doida, né? Você vê o indivíduo, ia sair o brucutu, sair lá do banheiro, assim, tava ele. Ou então ela vem aquela dissimulada. Ai, meu Deus, eu preciso fazê-lo pensar que está tudo bem pro lado dele, nem sabe o que eu estou aprontando. Oi, benzinha, tudo bem, meu amor? Vai em paz pro trabalho, sua mulherzinha vai ficar aqui, vai. Ai, graças a Deus que eu estou livre desse cara hoje. Tomara que não volte antes das 7, tomara que faça hora extra, os próximos dias. Enquanto isso eu vou à reunião de oração. Eu sou do Evangelho. Uma maravilha. E esse dinheirinho fácil que está chegando aí para mim é uma bênção. Eu não trabalhei por ele, eu não me esforcei por ele. Isso é um golpe. Eu tenho que admitir que é um golpe. Ai, meu Deus, golpe todo mundo dá. Quem não dá golpe, está no golpe. Está golpeado. O que eu posso fazer? Já sei, eu vou santificar esse dinheiro. Eu vou colocar lá no gasofilácio do Caminho da Graça, que é o melhor lugar para lavar dinheiro. Lavar dinheiro, está aqui, ó, a caixa de lavar dinheiro. O cara vem com o produto do roubo, da corrupção, e pensa que se ele enfiar nesse buraco aqui que não é negro, se ele enfiar aqui, o resto da corrupção dele está toda santificada. Qualquer lugar que você for por aí, vão dizer que é assim: dízimo é lavagem de dinheiro de Jesus. É o laundry house de Deus. Você leva e lava a grana, pega a podridão, bota aqui, o resto fica santificado. Vá crendo nisso, esse é o caminho do diabo. Eu não quero um tostão que venha de você se a sua mentalidade for essa. Isto é mentira. Prefiro que o caminho da graça vá à falência do que ele seja sustentado por gente tomada por esse auto-engano. Ou o evangelho começa da sua vida, ou o seu dinheiro não precisa nem chegar aqui. Isso nós temos ouvido, nós temos visto e as nossas mãos têm apalpado. Este é um ano no qual a gente está tendo a chance de mais uma vez transformarmos o Evangelho em carne, em sangue, em pele, em suor, em tamanho, o tamanho da gente, em cara, a cara da gente, em jeito de andar, o nosso modo de andar conforme o Evangelho. Esse é um ano no qual nós estamos tendo a chance de dizermos que não temos nenhuma desculpa, que não precisamos saber muito, não precisamos saber com profundidade, nós só precisamos saber com simplicidade. A simplicidade do Evangelho que é profunda, e a profundidade do Evangelho é uma só. O seu mandamento é este: que Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Nenhum de nós é a encarnação absoluta do amor. Nós somos filhos do cansaço, da irritação, do egoísmo, de um monte de coisas que frequentemente estão presentes em nós e crescem e desejam se exacerbar, mas cumpre a cada um de nós tomarmos a nossa consciência do Evangelho e dizermos: eu não vou trocar a simplicidade de enfrentar
cada situação da vida com o amor proposto como mandamento no Evangelho, a trocar isto por qualquer que seja o instrumento, a arma, o ardil, a maquinação, a malandragem ou o artefato de ataque que me possa ser dado ou concedido. Eu abro mão de tudo isso. Eu quero que a minha mente vá aprendendo a conformação simples com o Evangelho. Se a gente tiver essa disposição, nós vamos descobrir o seguinte, para concluirmos, que o Evangelho não é mágica. Tem gente que fica, por exemplo, indo a reuniões e ajuntamentos por aí, sem nenhum compromisso de vida com o que Jesus ensinou como palavra, mas sempre crendo que algum balde celestial vai ser derramado sobre elas naquela noite. É por isso que o indivíduo chega não querendo ouvir. E na maioria dos lugares não se vai para ouvir porque não há nada a ser ouvido. No máximo há experiências sensoriais a serem buscadas. Um arrepio que passou, deve ter sido um anjo que passou aqui do lado, uma raspada em mim, aleluia. Como é, olha, já estou todo arrepiado, eu me arrepio com uma facilidade danada. Olha, se eu quisesse entrar nessa, pelo amor de Deus, estou arrepiado já. Arrepiadão, não estou de brincadeira, não, eu me arrepio. Eu dou ordens para mim, eu me arrepio a hora que eu quero ficar arrepiado. Eu acho que eu sou um dos seres mais arrepiáveis da terra. Desde meninos, meus pais brincavam, arrepia, Caio Fábio. Eu faço assim, estou todinho arrepiado. Se eu disser lagaras tântaras aqui em cima, todo arrepiado, e já tem gente pensando que eu estou hoje mais cheio do Espírito Santo do que ontem. Não, só estou cheio de presepada. Tem gente pensando que o Evangelho é magia. O Evangelho é palavra da vida para ser vivida com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe, com o meu filho, com a minha filha, com o meu patrão, com o meu empregado, com o meu inimigo, com o meu amigo. Ser vivido todos os dias, da maneira mais franca, mais sincera, mais verdadeira, chamando para dentro do meu ser tudo que seja consciência do Evangelho para que se transforme em olhar, em ouvir, em gentileza, em misericórdia, em bondade, em atenção, em preocupação, em gesto pequeno, em gesto grande, em vida conforme Deus. Esse é o milagre do Evangelho. Essa é a revolução dele todo dia. Essa é a grande prevenção do mal. Esse é o grande escudo contra o ódio. Esta é a grande muralha contra a amargura. Este é o grande poder contra as forças das trevas que querem tomar conta dos nossos pensamentos, resetando a nossa mente para uma maneira de pensar que não tem nada a ver com Jesus, mas é segundo o curso deste eon, desta era, deste mundo que jaz no maligno e não em outro lugar. Hoje, o meu convite a você é o mesmo de João. Estas coisas estão escritas para que sejam lidas, em sendo lidas para que sejam cridas, em sendo cridas para que sejam vividas, em sendo vividas para que sejam encarnadas, para que a nossa comunhão seja com gente boa de Deus, e para que a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ninguém que não tenha a avidez de, em conhecendo o Evangelho, crer nele, e em crendo nele, absorvê-lo, e em o absorvendo, viver por meio dele. Ninguém, se não for por tal caminho, vai jamais poder dizer que a sua comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou você acha que você pode odiar e ter comunhão com o Pai? Que você pode tanger a sua vida pelo ritmo das amarguras e pelas pulsões dos ressentimentos e ainda assim ter comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo? Ou você acha que pode fazer
a sua própria vontade homicida, odiosa, ou tomada por antipatia, ou preconceituosa, senão nem sempre aqueles preconceitos clássicos contra o negro, ou o índio, o racismo, isso, aquilo, que a dimensão politicamente correta logo ensina a gente a driblar e a não confessar, a apenas internalizar bem escondidamente. Não é nem só disso que eu estou falando. Há tantos outros preconceitos, preconceitos estéticos. A pessoa falou com você, se tiver uma cárie, já não é ouvida. Você já prestou atenção nisso? Só cariados ouvem cariados. Banguelas ouvem banguelas. Se o cara estiver ali com os dentes intactos e uma pessoinha vier asfaltando minha dúvida assim, e pedir uma explicação, ele já olha para a boca e diz assim, é burra. Parece que se pensa com a gengiva. A quantidade de preconceito estético, a roupa da pessoa é diferente. Presta atenção na quantidade imensa de pessoas acerca das quais você tem que voltar atrás, dizendo, e eu não pensei que aquele cara era legal. O que isso significa dizer? Que o seu primeiro olhar julgou o sujeito porque a roupa dele era brega ou esquisita, ou de um jeito que você não gosta, o cabelo, o penteado, a brilhantina, ou seja lá o que for, ou a caspinha, sei lá o quê. Mas você chegou e fechou o coração. Deus não pode usar esse caspento. Para mim, ele não fala. É assim o tempo todo. O partido político dele é diferente. Ai, meu Deus, cara, essa mão aí. Ai, meu Deus. Como é que ele enxerga esse projeto político? Está todo equivocado. Então, como vai, irmão? Paz do Senhor. Tem 3 coisas que não se discute: religião, futebol e política. É melhor você ficar na tua. Eu estou aqui na minha e se eu sair daqui não vai ser bom para nós não. Aí esse indivíduo ora e diz, Senhor, envia a tua justiça sobre a terra. E diz, meu Deus, já está pedindo aquele projeto dos sem terra. Não houve mais nada, a cabeça dele está toda entupida. Nós somos todos uns idiotas, marionetados o dia inteiro, crentes que estamos livres, a nossa mente é condicionadinha por tantos estereótipos, por tantos paradigmas falsos, por tantas formatações, por tantas impressões. E vamos perdendo a chance de ver, de enxergar, de aprender, de admitir, de abraçar. Se tiver CC, eu não abraço. Meu amor só funciona com Colgate Total 12 na boca e Rexona, um derivado, no sovaco. Esses são os mediadores entre os homens e os homens. Bons desodorizantes bucais e de axila. Sem isso, um homem não se aproxima de outro homem, pelo amor de Deus. Evangelho, mas nem tanto, não é? Nós somos todos desse tamanho. Vocês estão pensando que eu estou simplificando as coisas? Eu estou dizendo o tamanhinho que nós somos. É assim que é. Eu gosto de barba. Eu já nasci querendo ser barbado. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai me deu um aparelho de barbear folheado a ouro, com aquelas coisas de gente antiga, né? Com outro barbeador assim, todo bonitinho, folheado, e o negócio era cheio de charmes. E eu tinha 7 anos, ele veio para mim e falou, está aqui, meu filho, seu primeiro barbeador. Você só vai usar quando eu der ordem. Eu digo, ai meu Deus. Aí eu fiquei 8, 9, 10 anos, eu abri aquele estojo de camurça encaixado. Tomara que fique logo, eu quero crescer, aparece barba, barba. Eu não me sinto imberbe, eu já sou um homem de barba.
Aí com 11 anos começam a surgir aqueles pelinhos. Aí eu passava um sabãozinho, pegava ali o aparelhinho de barbear, raspava tudo que é pelinho escondidinho. Depois até pintava um pouco de lápis para ver se ele não enxergava, mas ele olhava e dizia: Caio Fábio, estou achando você meio esquisito. Não, pai, é que eu pintei só para brincar de barba. Eu sei. Mas eu raspei tanto que com 13 anos começou a aparecer, com 14 já estava lá, fui ficando, com 16 eu digo: eu já vou começar a deixar a costeleta. Quando encheu, antes dos 18 anos, eu não tirei mais, exceto 3 vezes por circunstâncias de um dia. De tirar no dia de hoje para o dia de hoje e nunca mais tirar. Porque nem eu me reconheço sem barba. Eu me olho e digo: quem és tu? Mas o preço que eu paguei a vida inteira por gostar de barba foi interessante. Eu comecei a pregar aos 18 anos de idade com a minha barbinha lá, e pregava em todos os lugares, e às vezes em ambientes pentecostais, ou quando não era num ambiente especificamente pentecostal, em qualquer outro ambiente desta vida no Brasil em que você pregue, sempre haverá irmãos pentecostais. Daqueles que mulher não raspa a perna, são hippies de Deus, né? As mulheres deixam os pelos nas axilas, aquela coisa toda. Aí sempre chegava alguém que me ouvia pregar com aquela paixão